mercado financeiro falou que o Fausto tá mó cheirador. Diz que cheira cocaína, fica doidão e fica dando em cima dos funcionários. Homem, mulher, um horror. Não, vexame. Ela falou, Sam, não tô mais namorando o Fausto porque eu casei com ele. Aí ficou aquele silêncio. E você já provou que ela pega salmão que tá servindo? Tá uma delícia. Ah, parece uma louca, né? Não, sério, falar o quê, né? Me empresta uma pá pra eu me enterrar? Aí passou o garçom, eu peguei uma tacinha de champanhe e saí correndo pra pista de dança, né? Óbvio. Ai, vergonha! Gente, agora já era, né? Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchu beleza. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular, em todos esses canais com imagens. Eu sou o Felipe Moura Brasil, hoje é terça-feira, 29 de maio de 2018 e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, Denise Campos de Toledo. Boa noite, Denise. Boa noite, Felipe, boa noite para os nossos internautas, ouvintes em todo o país e em todo mundo, não é? Que se pode acompanhar a Jovem Pan. É isso aí, a gente tem muitos espectadores e ouvintes por todo mundo que mandam mensagens de áudio e de vídeo para esse programa, mostrando que estão escutando lá dos Estados Unidos, da Europa e de vários lugares. E de Brasília, José Maria Trindade. Boa noite, Zé Maria. Aqui no calor da política. Muito boa noite, Felipe. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda a essa diversão diária aqui. Boa noite, Zé. Denise, que está se revezando com o Marco Antônio Villa aqui na cobertura das férias do nosso compadre Augusto Nunes, que segunda-feira que vem está de volta, se tudo correr bem. Ou de repente até antes, hein? Vamos ver se ele volta antes. Enquanto isso, vamos aos destaques do dia. Deputado Nelson Meirer é o primeiro condenado pelo STF na Lava Jato. A greve dos caminhoneiros chega ao 9º dia, ainda com bloqueios em rodovias. E o TRF3 derruba a decisão que suspendia benefícios de Lula como ex-presidente. Ô Brasil! Tudo isso e muito mais você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que tá só começando. E você, como sempre, pode e deve participar, mandando a sua mensagem curta de áudio ou vídeo, sempre para o mesmo número. Lembrando que o DDD é de São Paulo 011. Quem não anotou, anote agora, 931 17 0620, 931 17 0620. Você manda o seu comentário sobre o assunto que você quiser. No final você diz o seu nome, nome da cidade da qual você está falando e hashtag Partiu Pra Cima, a campanha de 2018 da Rádio Jovem Pan. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria. É hora de Os Pingos nos Is. Andrezão, solta a vinhetinha e vamos com tudo. Opinião. Hora de colocar os Pingos nos Is. Muito bem, vai chover hoje, né, Andrezão? Vai chover, hein? O barulho é esse mesmo. Isso por quê? Porque a segunda turma do Supremo Tribunal Federal condenou nessa terça-feira o deputado Nelson Meirer, do PP do Paraná, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é o primeiro político com foro privilegiado condenado pelo Supremo na Operação Lava Jato. Haja chuva para isso tudo, hein? Para os 5 ministros que formam o colegiado, ele cometeu crimes por receber periodicamente e com a ajuda dos filhos
vantagens indevidas que lhe eram disponibilizadas por Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, e intermediadas pelo doleiro Alberto Youssef. A pena para Meurer, fixada pelos ministros, será de 13 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado, além de multa de cerca de R$322 mil. A denúncia também dizia que Meurer recebeu R$500 mil de propina disfarçada de doação eleitoral oficial. No julgamento, porém, esse é um aspecto importante, hein? A maioria dos ministros considerou que não havia provas de que a doação foi corrupção. Votaram nesse sentido os ministros, adivinhem quais? Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Foram vencidos Edson Fachin e Celso de Mello. A ação penal contra Meurer, como dissemos, é a primeira da Lava Jato a ser julgada no tribunal. O caso teve início há 3 anos, quando a primeira leva de inquéritos sobre a operação chegou ao STF. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, deve ser a próxima da lista. Esse julgamento terminou agora há pouco e saiu mais uma notícia que a segunda turma também decidiu pela perda do mandato do deputado Nelson Meurer, que, no entanto, não deverá ser automática. A gente sabe que, em caso de perda do mandato, nem o presidente da Câmara costuma saber direito o que fazer, não é, Zé Maria Trindade? É, exatamente. E será o 4º deputado com mandato. O 4º deputado com mandato preso aqui na Papuda. Existe na Constituição um artigo que diz que este tipo de cassação de mandato, que não é cassação, é extinção do mandato, né, tem que passar pelo Congresso Nacional. Mas não diz exatamente como, Felipe. Não é uma cassação normal de conselho de ética, de plenário e tal. É apenas ouvir o presidente da Câmara. Alguns interpretam que isso é o seguinte, só para analisar se o documento é real, porque uma vez extinto o mandato não há como retornar, né? Se o documento é real, se realmente a ordem do Supremo é real, e aí o presidente ou a mesa diretora imediatamente cancelaria o mandato. Mas tem gente que diz que tem que votar no plenário e tal, mas não pode, isso não pode votar no plenário, porque não há como julgar de novo o deputado. O fim do mandato foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal e pronto. Mas a Constituição manda mesmo ouvir o Congresso, a Câmara ou o Senado na Casa de Deputado e Senador. É isso aí, Zé Maria Trindade. E Denise Campos de Toledo, esse era um ponto crucial da Lava Jato, esse negócio de que o Ricardo Lewandowski, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, eles não entenderam que houve crimes na doação eleitoral oficial da Queiroz Galvão, feita a esse corrupto e lavador de dinheiro Nelson Meurer. Então é aquele negócio da doação no Caixa 1 de campanha, que a ala libertadora da segunda turma já está querendo vetar, porque sabe que isso vai se aplicar a muita gente e aí todos serão absolvidos. E o próprio ex-presidente Lula se enquadra nessa questão, né? Você não tem uma vinculação direta, então há uma triangulação de recursos e não se sabe, você não tem o repasse vinculando diretamente. Então é uma coisa que é muito questionada. Os políticos falam, mas você não tem a documentação correta que vincula. Claro que não, corrupção não deixa esse rastro Exato. todo. Eles tomam cuidado exatamente para isso. Agora, demorou o julgamento, não é? Ainda bem que vai reduzir a fila agora com o fim do foro privilegiado. Talvez haja uma redução da fila e o Supremo possa correr mais com esses processos, porque a gente vê uma fragilidade muito grande do ponto de vista jurídico, no que se refere até mesmo às eleições, não é? De novo, o caso mais extremo é do ex-presidente Lula, mas nós vamos poder ver agora vários candidatos que têm implicações na justiça em processos semelhantes. Exatamente, Denise Campos de Toledo. E o Gilmar Mendes, Zé Maria, ele quis dar um exemplo do que ele tem chamado de risco de criminalização das doações eleitorais. Aí ele disse que um deputado, por exemplo, que defende a transposição do Rio São Francisco, não pode ser suspeito de corrupção passiva por ter recebido doações de empresas interessadas na obra. E aí o Gilmar Mendes falou que estamos em tempos extremamente difíceis. São tempos, de fato, Zé Maria, extremamente difíceis, esses depois que os partidos inventaram a lavagem de dinheiro no Caixa 1 de campanha eleitoral, né? Veja bem, não há nada mais perfeito, não há crime mais perfeito do que a doação de campanha, porque não há explicação e nem contraprestação de serviço, apenas doei. Mas já está claro, na Lava Jato, todos os delatores falavam, Excelência, quando eu disser aqui doação de campanha, entenda-se pagamento de propina, isso está muito claro nos depoimentos. E este é o cerne do julgamento da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Olha, Felipe, todas as condenações
do juiz Sérgio Moro tem levado em consideração que esse tipo de doação de campanha, quando se vincula a uma prestação de serviço chamado ato jurídico, né? Ou seja, apoio de medida provisória, apoio de projeto, apoio para conseguir verbas e financiamento do governo, isso é pagamento de corrupção, ou seja, propina, e a lavagem de dinheiro é porque escondeu isso aí na chamada doação para a campanha eleitoral. Pois bem, depois de 3 anos, 36 meses, vem o primeiro caso. Esse é um caso descarado. O Nelson Merer e seus 2 filhos recebiam dinheiro, mesada, R$300 mil. Era muito dinheiro. E o processo lá mostra que ele não era um simples recebedor de dinheiro, não. Ele repassava dinheiro para o PP. Depois da saída de José Janeno, que morreu, ele é que ficou responsável por atravessar esse dinheiro. Devemos lembrar que ele é um deputado de última categoria no Congresso Nacional, o baixo clero do baixo clero, mas que tinha esse poder de transferir dinheiro porque tinha ligação com a direção do PP, que a gente vê hoje, que é um partido altamente enrolado na Lava Jato. Então, voltando aqui ao julgamento, esse assunto ele é fundamental no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Dizer que doação de campanha nestas condições não significa lavagem de dinheiro é negar o óbvio, viu? É como você diz mesmo, inocentar culpados. Eu acho que o problema, Felipe, só completar, é que a maior parte dos políticos acha que não havia problemas em relação a esse tipo de procedimento. Era uma prática normal. Eu já ouvi de vários, em várias esferas de governo, falando, mas todo mundo faz. Como não fazer, como não receber esse dinheiro? Então virou normal, né? A ilegalidade é uma coisa que não pesa, né? Ou não pesava nessas decisões, né? Recebia o dinheiro, tinha fluxo normal, né? As empresas doavam e eles iam utilizando e uma parte, claro, embolsavam também. Né? E claro que nem tudo são flores, né? Ele foi condenado, mas teve essa manobra aí da segunda turma desse trio libertador. Diga lá, Zé Maria. É porque, Denise, é diferente. Uma doação de campanha, doação simples de campanha por ideologia ou mesmo porque a empresa quer ficar bem no Congresso Nacional, é uma coisa. Agora, a doação vinculada, como se faz na Lava Jato, né, a uma contraprestação de serviços, onde o partido manda depositar em tal conta, isso aí é que vincula. E no caso do Lula, não foi doação. O caso do sítio e do apartamento lá foi reforma de apartamento, não foi doação de campanha, eu falava do não reconhecimento de provas. Era do não reconhecimento de provas, é isso. Porque no caso do deputado também foi a mesma coisa. Então os juízes duvidando se havia essa ligação mesmo, né? A falta de provas, que eu falo que é difícil você ter isso num esquema de corrupção. É difícil. E o Nelson Merer, evidentemente, como o Zé Maria até apontou, é uma figura que não tem muita expressão, muita visibilidade nacional. Evidentemente, a gente puxou esse assunto para o começo da pauta porque é um dia importante em razão de ser a primeira condenação na Lava Jato feita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ele abre uma fila aí para outros parlamentares. A próxima, tudo indica que seja a Gleisi Hoffmann. Há informações de bastidor dizendo que o julgamento dela poderia ser feito ainda no primeiro semestre desse ano. Ou seja, pode acontecer nas próximas semanas, aí, no máximo, nos próximos meses. Então tem essa importância e mostra a lerdeza do STF para julgar, depois que tantos outros políticos já foram condenados e até presos nos tribunais, depois das condenações, evidentemente, dos tribunais de segunda instância e muito mais ainda em primeira instância. Vamos em frente. A Folha de São Paulo fez uma reportagem sobre 2 desconhecidos que tentam usar os caminhoneiros para derrubar Michel Temer. O primeiro é Chorão, um caminhoneiro goiano filiado ao Podemos. E o segundo é André Janones, um advogado mineiro que passou do PT para o PSC. Janones disse à Folha que preside um novo movimento cujo objetivo é derrubar o presidente da República. Desde o início da greve, os seguidores da sua página no Facebook passaram de 75 mil para 661 mil. Um dos vídeos, no qual ele chama Temer de vagabundo e safado, foi visto por 14 milhões de internautas e compartilhado 1 milhão de vezes. Em outro vídeo, visto 4,4 milhões de vezes, Janones promete derrubar esse governo ilegítimo. Vamos ver um desses vídeos, Andrezão, solta aí. Mas eu tô aqui para dizer para vocês que eu vou para a porta do Congresso Nacional. Eu vou estar lá às 16 horas. E que se vocês tomarem as ruas desse país, em todas as capitais, no interior, em todos os estados,
Nós vamos arrancar esse presidente de lá hoje. Nós vamos quebrar esse sistema. Nós vamos arrancar todos os políticos corruptos de Brasília. E vamos transformar o Brasil. Vamos construir um país novo. Vamos construir um Brasil do futuro. Tá aí, ele vociferando aí, o André Janones, não é isso? Tentando surfar nessa onda dos caminhoneiros. Agora, não é porque ele diz isso e porque o post dele foi muito compartilhado, e eu evidentemente desconfio desses números aí de curtidas e compartilhamentos em posts de militantes ligados a partidos políticos, é que todo o movimento dos caminhoneiros começou com um interesse político. Existem várias correntes nesse movimento e não necessariamente todas tinham um objetivo político no sentido de derrubar o governo. Eu acho que havia muitas correntes ali que estavam protestando realmente contra o aumento do preço do diesel. Certo, Denise? Exatamente. Tinha uma situação que estava insustentável mesmo, né, Felipe? Eu tenho falado muito a respeito disso e às vezes as pessoas não entendem muito quando você faz uma colocação. A Petrobras tem uma política de preços que ela segue tentando obter um resultado financeiro correto, adequado, é uma gestão empresarial. Agora, outra é o que você vê acontecer com um produto que é estratégico. Nós tivemos a comprovação total de quanto que é estratégico aí nos últimos dias. Parou o país. Você ficou sem combustível, você teve uma sucessão aí de paralisação das atividades econômicas, então isso demonstra que o governo precisava reavaliar, não a política da Petrobras em si, mas a forma como lidar com isso. E foi um setor em que ele tributou no ano passado para garantir mais receita. Então ele poderia ter tirado essa tributação, mesmo com todas as dificuldades fiscais. Agora o problema é quando você trabalha com cobertor curto, então você faz vista grossa a determinadas situações. Então o governo estava arrecadando mais, os estados estavam arrecadando mais com o ICMS, então todo mundo saía ganhando, o petróleo ficou mais caro, aí tinha a receita dos royalties e deixaram o barco correr. Então a mobilização inicial, ela tinha razão nesse sentido, mas aí a pauta foi crescendo. Tudo bem que tinha essa reclamação também com a cobrança do eixo nos pedágios, que também para as concessionárias mais recursos, mas os caminhoneiros tinham um custo muito alto. A gente está numa situação ainda meio de crise, a economia tentando retomar a atividade para valer, e os caminhoneiros não conseguiram repassar para o frete o aumento de custo. Agora a gente vê, depois que a pauta foi crescendo, eles perceberam o apoio da sociedade e aí, claro que os oportunistas também foram aparecendo. Então não é a origem, mas aí você viu que inclusive políticos foram falando, depois mudaram de ideia, quando perceberam que a posição da sociedade poderia mudar. Porque é uma insatisfação geral. Quem que não reclama do governo Temer? Envolvido em denúncias, em corrupção, com esse ministério que ele escolheu, que ele falou que ia ser de notáveis, e de notáveis tem muito pouco agora, não é? Tem mais jogo político para ocupar os cargos. Então eu acho que acabou desvirtuando um pouco. E essa insistência no movimento agora tem essa suspeita, né? Porque fica muito estranho. Eles estão conseguindo mais até do que eles esperavam de início. Claro que o governo tem que comprovar que vai reduzir mesmo o preço, cortar CID, PIS/COFINS e tudo mais, mas há uma insistência. Eles estão vendo que a sociedade está pagando por isso, né? É verdade. E aí tem muita gente que dizia no começo que o movimento é político, aí agora tenta justificar a posteriori, depois que apareceram os oportunistas, e em vez de se preocupar em analisar. Aqui a gente está preocupado, eu tenho feito isso, né? Tentando mostrar todas as correntes que envolvem esse movimento, porque são pessoas diferentes, são grupos diferentes, que têm diferentes demandas, que, como a Denise disse, foi aumentando, mas quer dizer, algumas pessoas têm umas demandas que foram satisfatórias, para elas foram satisfatórias as medidas tomadas pelo governo, para outras não foram, e aí aumentaram, e aí veio o oportunismo político. Então é preciso separar as coisas. Eu fiz um comentário no Jornal da Manhã a respeito disso e queria ouvir José Maria Trindade. Diga lá, Zé Maria. Felipe, isso é natural, né? Toda tese que está ganhando, sim, caronas e tentativas de carona. Ontem o Marco Antônio falou muito bem aqui, o professor Marco Antônio Villa, sobre a necessidade de uma análise dessa situação, né? Porque aí não há os tradicionais sindicatos. Eu te confesso que eu achei estranho. E melhor, não ter aqui na negociação, a gente estava acostumado ali, CUT, CGC, força sindical, aqueles sindicalistas de sempre, com aquela empáfia e tal, não tinha nenhum, né? Eram os representantes dos caminhoneiros. Tudo bem que fica mais difícil de negociar, mas fica muito mais real. E na internet, eu vi tanto vídeo, tanta besteira, né? Tanto ufanismo, tanto dos dois lados, né? E caminhoneiro batendo em caminhoneiro que fugiu do bloqueio, vê se pode uma coisa dessa. E eles colocando isso aí como se fosse vantagem, como se fosse uma ameaça a quem não parasse
nos bloqueios, né? Que eu fiquei impressionado exatamente com o uso dessas ferramentas modernas, que não é só o WhatsApp, existem outros meios, né, para divulgar. O discurso desse tipo aí, ele não existe, não é assim, é bravata. Hoje, agora aqui na porta do Congresso Nacional, estão lá manifestantes, mas não são esses manifestantes que ele falou, ele não está lá. Se ele for lá agora, ele será botado para fora do movimento. O movimento é pacífico, pedindo buzina, né, e pedindo apoio aos caminhoneiros, mas de outra maneira, não dessa maneira agressiva. Então, isso é natural, é deplorável, mas é natural. Sempre vão tentar sequestrar movimentos bem-sucedidos. Quando a coisa não é boa sucedida, ninguém quer nem saber e todo mundo se distancia. É assim que vai. Aí, Felipe, bota bem sucedido nesse movimento. Eu acho que foi das maiores paralisações que nós já tivemos no país, sem a participação de sindicatos. Os sindicatos agora estão querendo meio que pegar carona nessa ameaça dos petroleiros de pararem. As centrais sindicais divulgaram uma nota até alertando que esse movimento dos caminhoneiros não teve ainda uma solução porque os sindicatos não participaram. Então, eles estão reconhecendo que o movimento correu à margem. Quando eu falava em oportunistas, são os oportunistas políticos, não os caminhoneiros, não quem está envolvido mesmo nesse processo. Mas discurso desse tipo que nós vimos há pouco nesse vídeo é isso, né? Todo mundo querendo pegar carona numa coisa que deu certo, aí levanta as outras bandeiras. Então você começa querendo redução no preço do diesel e termina querendo derrubar o presidente. Agora a gente precisa definir esse deu certo e esse bem sucedido, porque foi bem sucedido e deu certo para eles, para a categoria dos caminhoneiros, de acordo com as medidas anunciadas pelo governo do Michel Temer, que beneficiaram essa categoria dos caminhoneiros. Agora, para o resto da sociedade, inclusive para os cidadãos que aderiram a esse movimento nas redes sociais com o hashtag, não é bem sucedido, não deu certo, porque provavelmente quem vai pagar a conta somos todos nós, porque o governo está aí com ameaças de aumento de imposto. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, rebateu isso, aproveitou também para fazer uma média com a população, dizendo que o Congresso não vai aprovar aumento de imposto nenhum, mas há um papo ali também de isenções fiscais, que no fim das contas quem paga são os contribuintes, né, Denise? Exatamente. Todo ponto de vista, em determinado momento a sociedade ficou achando que os caminhoneiros eram porta-voz de todas as reivindicações da sociedade. Exatamente. Mudança de governo, acaba com a corrupção, acaba com privilégios e não eles queriam uma condição melhor para eles. A preocupação era o custo do frete, era a situação dos autônomos, era a cobrança do eixo pedágio, a política de preço da Petrobras, era uma coisa para eles, né? Agora a sociedade jogou em cima toda a insatisfação geral. Exatamente. E a solução, ela pode não ser boa para o resto da sociedade. Não que os caminhoneiros, eventualmente, pensassem nisso desde o começo. Que qualquer mudança favorável a eles fosse prejudicar o resto da sociedade. Muitos podiam estar simplesmente revoltados por ter de pagar mais do que estavam acostumados a pagar, por diminuir suas margens de lucro. Mas as soluções encontradas pelo governo não são boas para o resto dos contribuintes, não. E José Maria Trindade, eu ia levantar outra bola para você, porque o governo falou que agora os grevistas, os caminhoneiros, já estavam voltando para casa e só quem ficava na rua era exatamente esses que tinham objetivos políticos. A gente está vendo aí que há uma dificuldade de desmobilização, até porque tem os líderes, e os líderes precisam ter um poder de influência sobre todos os outros caminhoneiros. Existe ainda uma espera pela definição dos caminhoneiros autônomos, mas com esse discurso, o governo também quer taxar todo mundo que continue nas estradas como alguém que tenha objetivo político, até para fortalecer a velocidade, aumentar a velocidade da desmobilização, né, Zé? Foi uma pauta mal conduzida, né? Essa que é a verdade. O governo acabou cedendo tudo, mas o tudo é muito pouco. Caminhoneiro mesmo, ele só vai levar vantagem, só vai tirar um pouco ali da história de redução em 46 centavos do preço do óleo diesel, que pode não chegar na bomba, né? Porque depois de iniciado o movimento, a Petrobras já deu um reajuste. E aí dançou os 46%, né? E o eixo, a suspensão do eixo, isso aí já está numa lei do deputado Sandro Alex, do PSD do Paraná, e que o governo tinha dificuldades para cumprir. Isso porque no contrato com as operadoras, porque não é o governo que cobra pedágio, né? São as operadoras.
E elas, quando assinaram o contrato, havia a previsão de cobrar todos os eixos. O governo vai ter que pagar essa diferença, porque se trata de um contrato jurídico perfeito, né? Elas não vão perder, essas operadoras das malhas rodoviárias. Agora, as empresas ganharam. As empresas do setor de transporte não terão reoneração da folha. Além disso, outras vantagens que elas terão. As empresas, sim. Os caminhoneiros, muito pouco. Então, foi uma pauta mal conduzida. O governo vai queimar 14 bilhões de reais, né? E não vai adiantar. Agora, tem toda a razão agora o presidente Michel Temer, que está avaliando o movimento como perigoso. Existem adesões de vários outros movimentos, inclusive alguns que pedem a renúncia do presidente Michel Temer. E o governo está fragilizado, sim, é fim de governo. A gente vê claramente, você citou o presidente da Câmara, mais do que um aviso de que não haverá aumento de impostos. Ele deu um chega para lá no governo e no presidente, né? E a gente sabe muito bem, quando o barco está afundando, quem é que sai primeiro, né? Quem abandona o barco primeiro, né, Rodrigo? Felipe. É isso aí, Zé Maria. Rodrigo Maia não quer estar no abraço dos afogados, não, e já deixou bem claro. E estamos simplesmente há 4 meses da eleição presidencial, então não sei também se esse movimento fora Temer vai ser bem sucedido, porque há um tempo muito curto, né, Denise? Está perto, né? As eleições estão perto, estão chegando aí, depois de ter uma transição. Seria bom que o país conseguisse atravessar essa fase. Agora, Felipe, quando a gente fala em custo para todos nós, pode nem ser através de um aumento direto de impostos, mas o Brasil perde credibilidade com esse desequilíbrio das contas públicas, mesmo que o governo dê um jeitinho nas finanças para conseguir acomodar toda essa perda que ele vai ter, cortando tributos, subsidiando os preços da Petrobras. Já houve alertas, inclusive, de agências de classificação de risco. Na semana passada, a taxa de risco que está implícita no quanto que se cobra quando o Brasil vai buscar recursos lá fora, pegar empréstimo, rolar dívida, isso também para as empresas, essa taxa já estava embutindo um fator de risco maior. Ela mede aí a capacidade de solvência de um país. Não que o Brasil vá dar calote efetivamente, mas há uma graduação que é feita na comunidade internacional. Então, quando se busca recursos, se paga mais caro. Aqui no Brasil, a gente tem o mercado futuro de juros subindo em função disso. Isso interfere em custo do crédito. É um mecanismo que está aí presente e revela todas as preocupações em relação ao que possa acontecer com a economia. Então, a situação fiscal já estava muito ruim, muito preocupante, o Brasil já foi rebaixado e aí agora agrega mais esse problema. Legal, você está ouvindo os Pingos nos Is com Denise Campos de Toledo, Zé Maria Trindade e eu, Felipe Moura Brasil. Aproveito para registrar que hoje a Voz do Brasil vai ao ar na Rádio Jovem Pan às 20 horas. A gente vai para a primeira janela de comerciais e volta já para falar de privatização, Jair Bolsonaro, Lula. Fique ligado. Os Pingos nos Is. Já falei, chama a Pancron. A Pancron resolve. Pancron Indústria Gráfica, bom dia. Oi, é verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas? É verdade. Ufa, ainda bem. O meu chefe mandou chamar vocês. Já estamos indo. Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço, não tem jeito. Chama Pancron. São Paulo 3340-6901. A Pancron resolve. Os Pingos nos Is. Bem-vindo ao shopping. Aperte o botão e retire o ticket. Quem tem Sem Parar nem lembra mais o que é esse barulhinho ao entrar em um estacionamento. Não precisa se preocupar com tickets nem com as filas de pedágio. E sabe o que mais? Quem tem Sem Parar tem 5% de desconto na contratação ou renovação do Porto Seguro Alto. Se você ainda não tem, adquira já o seu. Saiba mais em portoseguro.com.br/sem parar ou consulte o seu corretor. Rodeio 60 anos apresenta Minha História com o Rodeio. Nas palavras do Chagas, seu gerente de relacionamento. Nestes 60 anos, o sucesso do rodeio foi construído porque somos uma empresa que se preocupa, zela pela satisfação do nosso cliente. Por isso, sempre falo que só é bom para nós se for bom para o nosso cliente. Outro fator importante é que a nossa ética é inegociável. Já se passaram 60 anos, o que importa de verdade não é a quantidade de anos, sim a quantidade de momentos que tornaram inesquecível. Rodeio, Jardins e Iguatemi.
Trânsito. Atenção na Avenida Paulista, evite a região, tem manifestação e bloqueio total. Manifestação de professores da rede particular. Caminho muito complicado desde a passagem pelo metrô Paraíso. No sistema Anchieta Imigrantes, a Via Anchieta já não tem mais manifestação nem bloqueio de caminhoneiros. Caminho tranquilo agora em direção ao litoral. Aliás, sistema Anchieta Imigrantes com boas condições nas duas direções. Vem para Casa das Alianças e encontre a maior variedade em alianças de ouro 18 quilates do Brasil. Todas com garantia permanente do ouro 18 quilates. casadasalianças.com.br. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil, com Denise Campos de Toledo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, e lá de Brasília, José Maria Trindade. Eu falei que a gente ia falar de privatização primeiro, porque nem tá na pauta, mas é que eu queria fazer uma pergunta aqui, aproveitando a presença de Denise Campos de Toledo, nossa comentarista de economia. É que muita gente pensa, Denise, que muita gente associa a abertura à livre concorrência a necessidade da privatização. E você diz que não é necessária a privatização da Petrobras, por exemplo, para haver uma livre concorrência entre empresas que possam disputar os melhores preços, ofertar, né, os melhores preços de combustível no mercado. Exatamente. Eu acho que um dos segmentos aí que deveriam ter uma abertura muito maior é de refino. Claro que o custo aumenta para todo mundo, mas quando você tem várias empresas participando, uma repassa mais os custos, outra menos, uma tem uma condição de produção maior, outra menos. E nem a Petrobras, ela vem de uma situação financeira muito complicada. Então ela tem que gerenciar financeiramente uma pressão maior de custos que vem do dólar e do petróleo de uma forma diferente que outra empresa que não tivesse passado pela crise que ela passou. E crise que veio exatamente do fato dela ser uma estatal e ela ter sido usada para corrupção e ter sido usada como controle de preços mesmo, controle de inflação. Então não podia aumentar preços, mesmo pressionados, porque isso ia complicar mais o controle da inflação. Então ela trabalhou com prejuízos. Agora, quando você tem um mercado mais aberto, e a Petrobras foi obrigada a ter controle no início do pré-sal, ela tinha inclusive dificuldades para conseguir adquirir equipamentos e máquinas com maior concorrência. É aquela reserva do conteúdo nacional. Então, tudo era um nacionalismo muito forte em cima da Petrobras, até que se percebeu que a empresa não tinha como sustentar todos os interesses dos quais ela era alvo. E com um detalhe, ela é uma empresa de capital aberto. Ela tem que mostrar resultado para os acionistas, não só aqui do Brasil, mas também no exterior. Não vamos esquecer que uma parcela importante da população investiu fundo de garantia em ações da Petrobras, então não é só coisa especulativa de mercado, não. É gente que tirou dinheiro do fundo de garantia porque contava com uma rentabilidade maior nas ações da Petrobras. Foi um programa lançado pelo governo e teve uma lucratividade imensa de início, porque potencialmente a Petrobras é uma das melhores empresas do mundo, né, das que operam nessa área, só que ela foi perdendo mercado, perdendo espaço. Agora os petroleiros reclamam, por exemplo, da quantidade que ela está produzindo, que se ela produzisse mais, ela não teria de reduzir investimentos, mas estruturalmente ela foi muito prejudicada por tudo que aconteceu no governo Dilma, principalmente. Mas o que precisa ser feito para haver uma concorrência que gere preços melhores? Por exemplo, a telefonia foi privatizada, então tem várias empresas privadas disputando o mercado consumidor, oferecendo preços baixos na venda de telefones celulares, e hoje os pobres, inclusive moradores da favela, têm pesquisas que muitos têm celular. E para baixar o preço do combustível? Refino, é isso. Você tem que abrir o mercado para a Petrobras. Ela não pode ser a única do mercado. Você tem um monopólio. Ela opera no exterior em condições diferentes, porque lá ela tem uma condição de mercado diferente, que as pessoas até estão cobrando muito. Porque que lá fora o preço é mais baixo? Primeiro, por causa de tributação. E segundo, porque aí ela segue as regras da concorrência lá fora. Agora, aqui, não tendo concorrência, a condição é muito diferente de mercado. Zé Maria Trindade, quer comentar? Sim. Eu particularmente tenho uma resistência muito grande à coisa chamada carro, automóvel, né? A única coisa no mundo que eu acho que não mudou nada.
tem pneu, fura pneu, mata gente, um homem dirige, tem um limpador de para-brisa ali na frente, um rodinho metido à besta, né? E é isso que alimenta essa cadeia. E a máxima, que é muito antiga também, né, de que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. E o terceiro melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo pessimamente administrada. Então, a empresa de petróleo sempre estará entre as 3 melhores empresas do mundo. E a Petrobras, muito mais, porque além de ser uma empresa de petróleo, ela é monopolista no Brasil, num país como o nosso, de mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, um mundo de consumidores aqui, e a Petrobras é rainha única. Então, é uma empresa que não teria como dar o mínimo de prejuízo, ou seja, muito lucro já seria pouco lucro para ela. Então, mesmo assim, ela passou por dificuldades. Agora, a tendência ali no debate da privatização é de que a tendência de que o Estado será mesmo menor e não será uma privatização total, porque sempre haverá empresas que estrategicamente, não é medindo por lucro, né, terão que ficar nas mãos do Estado, na mão do governo. Vamos em frente aqui. Em entrevista à Folha de São Paulo e em suas redes sociais, Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PSL, defendeu o fim do movimento dos caminhoneiros. De acordo com Bolsonaro, a paralisação precisa acabar, pois o caos não interessa nem a ele nem ao Brasil. O parlamentar era um dos defensores da greve. Nessa mesma entrevista, ele negou ainda ter alguma influência sobre os manifestantes e rejeitou a hipótese de uma intervenção militar. Para Bolsonaro, valeria derrubar Temer se faltasse 1 ano e meio, 2 ou 3 anos para a eleição. Ainda segundo ele, a volta dos militares daria corda para os petistas e o discurso deles do golpe. Denise Campos de Toledo, o que você achou aí do posicionamento do Bolsonaro? Ele se disse no começo a favor da greve, mas falou para não bloquearem as ruas. Nisso ele foi claro e depois até apareceu a Folha de São Paulo, publicou que ele tinha um projeto para punir pessoas que obstruíssem as estradas. E agora ele está vendo que o caos aumentou e aí tentou dar uma controlada, né? Uma amenizada. E aí? Porque vai aumentar o grau de satisfação da população se esse movimento se arrastar, porque aí você começa a sentir no seu dia a dia uma coisa muito mais pesada. Você não consegue comprar alimentos, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada, levar os filhos na escola, é um transtorno total. Ele, claro, tem interesses políticos. Agora, eu no começo também era favorável ao movimento, eu achei que eles tinham razão de impor a situação deles. Eu achava, na verdade, que o governo estava errado desde lá atrás, quando ele não ouviu as ameaças dos caminhoneiros, os alertas de que a situação estava complicada. Então, o governo deveria ter agido preventivamente, ele deveria ter um serviço de inteligência, inclusive, para detectar os riscos desse movimento ganhar força. Quando começou, tinha uma pauta justa. Então, tudo bem. Agora, é claro que os políticos, eles vão mudar de ideia e de opinião de acordo com o que pode acontecer a receptividade da sociedade ou não. E se percebeu que esse movimento se arrastou muito. A gente pode estar caminhando para o 10º dia, Felipe, e de um serviço estratégico para o país. É uma coisa imprescindível. Zé Maria tem razão. Inclusive, alguns países da Europa prevêem não uso mais de gasolina em pouco tempo, que é uma questão de poluição, não é apenas de veículos, mas aí você tem que ter uma política para o setor e o governo não tem. Claro, é isso. Está no 9º dia aí de desabastecimento de alimentos, de combustíveis, de remédios, de insumos hospitalares. É uma situação grave por todo o país. E aí, José Maria Trindade, o que você achou do posicionamento do Bolsonaro? Tem uma frase da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, né, de que só os loucos e os cachorros é que têm ideias fixas, né? Eles não mudam de ideia. O Bolsonaro está melhor, você vê que ele está certo quando ele apresentou o projeto de lei prevendo cadeia para quem obstruir estrada. Eu acho, Felipe, que parar uma estrada é uma situação muito grave. Eu não dou esse direito nem para o policial rodoviário federal. Quando acontece qualquer coisa, ele tem que liberar imediatamente, porque ali estão pessoas com urgência. Ninguém sai para a estrada para se divertir. Você até pode se divertir dentro de uma cidade, mas na estrada não. É muito problema. E quando ele apresentou o projeto, estavam impedindo estradas, né? O pessoal do Boulos, né? O pessoal do MST e tal, queimando pneus e tal. Neste caso aí, não é uma justificativa, mas é uma história seguinte, que a estrada
é o local de trabalho do caminhoneiro, não é justificativa. Mas os bancários interditam bancos, né, quando estão em greve. E assim por diante, quem faz greve interdita ou fica na porta da sua empresa. O pessoal das montadoras ficam na porta das montadoras. E o pessoal das estradas natural, que eles fiquem por ali, nas estradas, mas não interditar. Agora, basicamente sobre essa história do Bolsonaro mudar de ideia, porque todo mundo está sentindo que o movimento já acabou. Agora fica perigoso, porque chegam os oportunistas e oportunista não tem limite, né? Teve muito essa alegação, né, que a própria Denise aqui reconheceu, quer dizer, de ter alguma justeza, essa palavra que não é nem usada no Brasil, é mais usada nos Estados Unidos, na reivindicação inicial dos caminhoneiros, em razão de eles estarem com custos muito altos e isso a gente sabe qual é a razão, é o Estado inchado, que tem muito gasto, inclusive com a elite do funcionalismo público, com muitos privilégios, então o governo pesa a mão na cobrança dos impostos e isso acaba afetando o preço do combustível, né? E aí depois viu que o caos estava se espalhando, entrou num trabalho de contenção. Agora, sem fazer juízo de valor sobre as posições dele, que não eram necessariamente iguais às minhas, não dá para deixar de constatar aqui como análise simplesmente eleitoral, de que ele foi o único pré-candidato que fez um monte de manchete nesse período. É impressionante, os outros pré-candidatos, justamente por ser um tema sensível, um tema delicado, um tema que qualquer posição que você tome, você pode ganhar uma rejeição de outro lado, preferiram falar muito pouco ou não falar. E o Bolsonaro apareceu aí, um monte de manchete, ganhou mais visibilidade. E como ele fez aí um contorno, uma amenização, eu não sei se ele perdeu muito de um lado importante, não. Então, acho que ele está aí surfando nessa visibilidade. Eu acho isso que ele se chama coragem, viu? Exatamente. Pois e é o que a gente cobra nesse programa, mais firmeza, mais contundência dos outros pré-candidatos, que se posicionem. Marina Silva, sempre cobrei dela há várias eleições, que ela saia de cima do muro, que ela se posicione sobre as questões. Aí quando ela vem se posicionar, são sempre aqueles posicionamentos cheios de abstrações. Você não entende exatamente o que é, né? Exatamente. Aí começa só com essas palavras de democracia, de cidadania. Outro dia ela deu uma tuitada a respeito disso. O primeiro comentário já era nessa linha. E o que você quer dizer com isso, minha senhora? Não entendi bem. Então, realmente fica fácil entender porque ele está na liderança, né? Ele está se posicionando sobre os assuntos importantes, bem ou mal, você discorde ou não dele. E eu acho que foi coragem mesmo, porque eu acho que uma parte do eleitorado dele, que se manifesta muito através das redes sociais, tem uma posição mais radical, inclusive nessa questão do fora Temer, né, intervenção militar, como se Bolsonaro fosse porta-voz também dos militares. Então eu acho que ele teve uma coragem, porque em determinado ponto ele pode acabar desagradando exatamente esse pessoal que fica atrás dele aí nas redes sociais, tentando estimular radicalismo. Eu acho que eu preciso de bom senso em qualquer situação para você não mergulhar o país num caos. Legal, Denise Campos de Toledo, e aproveito para reforçar aqui o convite aos ouvintes e aos espectadores de Os Pingos nos Is para mandar mensagens em vídeo também. A gente está recebendo muita mensagem em áudio, pode filmar em vídeo. 931 17 0620, o DDD aqui de São Paulo 011, anote aí de novo, 931 17 0620. Você grava rapidinho seu comentário no seu celular e manda pra gente que a gente exibe aqui em Os Pingos nos Is. Vamos para mais uma janela de comerciais e voltamos já. Jovem Pan. Os Pingos nos Is. O acordo dos planos econômicos está disponível. É uma alternativa rápida para quem entrou com ações judiciais nos planos econômicos Bresser, Verão e Collor 2. Se você é um dos poupadores que entrou com o processo, esse acordo é para você. Herdeiros e espólios de poupador falecido que tenham ação na justiça também podem ter dinheiro a receber. Fale com seu advogado e saiba mais em www.pagamentodapoupança.com.br. Aproveite esse acordo. Quem ganha é você. Uma iniciativa IDEC, Febrapo e Febraban. Mediadora, AGU. Interveniente, Banco Central. Os Pingos nos Is. A Gocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. A Gocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. gocil.com.br.
Tintas MC, tudo em tintas para você. A maior rede de lojas de tintas do Brasil. Há 54 anos oferece as melhores marcas do mercado. Você encontra Souvenir, Coral, Sherwin-Williams e muito mais. São mais de 100 lojas espalhadas por São Paulo, Minas e Goiás. Venha fazer um orçamento conosco. Acesse www.tintasmc.com.br e descubra uma loja perto de você. Tintas MC, tudo em tintas para você. Trânsito. Em toda a capital paulista, vários pontos de lentidão por conta de filas em postos de combustíveis. No extremo leste, tem fila na Ragué Bischoff, na direção de São Mateus, na altura da Jaco Pêssego, caminho muito congestionado nesta região. Na região oeste da capital paulista, Queiroz Filho e Avenida Jaguaré, tem caminho muito difícil até a Praça César Washington Alves de Proença. No corredor do Complexo Viário Maria Maluf, em direção ao Sacomã, caminho também congestionado por conta de filas em postos de combustíveis na região, lentidão desde a Avenida Bandeirantes, passagem pelo viaduto Jabaquara. No caminho contrário, quem segue na direção da Pinheiros, caminho livre. A Bridgestone e o Movimento por um Futebol Melhor agora dão até R$320 de desconto em pneus para quem é sócio torcedor. Saiba mais em promobridgestone.com.br. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Denise Campos de Toledo, lá de Brasília, José Maria Trindade. E eu citei agora há pouco, no final do segundo bloco, né? A gente já tá no terceiro agora, um tweet da Marina Silva, e eu vou dar aspas aqui a ela, porque eu gosto de ser justo, né? Porque muita gente na internet, inclusive militância, petista, costuma distorcer as declarações que a gente dá. É assim, Felipe Moura Brasil disse que, aí começa a falar um monte de coisa que não é o que eu disse. Eles não gostam de dar aspas, eles gostam de refutar aquilo que ninguém falou, né? Mas eu gosto de dar aspas. Então, Marina Silva disse o seguinte: a intervenção que o Brasil precisa urgentemente, com certeza não é militar e nem de natureza autoritária. É de mais cidadania e mais democracia a serviço da sociedade. E aí, o primeiro comentário é assim, que frase vazia. O segundo comentário é, vocês ficam com esse blá 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 de político. Aí começa vários adjetivos que eu não posso reproduzir aqui. O terceiro comentário é mais uma frase para usar em qualquer contexto. O que ela quer dizer com mais cidadania, com mais democracia? Quer dizer, são sempre aquelas abstrações, aquelas palavras para causar um sentimento positivo, né, a respeito delas, mas que você não sabe do que ela está falando. Que é do bem, né? Que ela é do bem. Ela é do bem. Ela quer tudo em paz, é tudo na democracia. É isso, mas não se posicionou em relação à greve em si. É uma coisa muito difícil de ser entendida. Já citou os militares também, né, Felipe? Falando que a intervenção não é militar, não é de natureza autoritária, é de mais cidadania. Zé Maria Trindade, o que é uma intervenção de mais cidadania? Pois é, eu me lembrei aqui do Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, grande político. Se perguntava uma coisa dessa para ele, ele diria, você tem que perguntar ao povo, o povo é que tem que saber das coisas. Quer dizer, é a mesma coisa, né? É essa intervenção do povo, mas não se posicionou, né? Então vamos em frente, Zé Maria Trindade. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, mudou o tom em relação à necessidade de aumentar impostos para compensar a redução dos tributos sobre o diesel. Ele havia dito isso ontem. Hoje, o ministro afirmou que a compensação será feita apenas com redução de benefícios fiscais. É isso que eu comentei no começo do programa. Também nessa terça-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o Congresso não vai aprovar aumento de tributo para compensar a redução no preço do diesel. Mais cedo, Maia chamou de irresponsável a declaração do ministro da Fazenda. A gente separou um trecho da fala do deputado. Solta aí, Andrezão. Não vai ter, porque isso aqui é uma democracia e ele não manda no Congresso Nacional. Aliás, o que ele fez ontem foi muito irresponsável no momento de crise, está se tentando debelar, né, diminuir, né, a mobilização, tentar colocar o Brasil no eixo novamente. Ele vem falando de aumento de imposto. O movimento todo tem de fundo a questão de não ter aumento de imposto, de ter redução de imposto. E ele fala o contrário. E ele sabe muito bem que no Congresso não haverá aumento de impostos. Zé Maria Trindade, eu começo por você. O Rodrigo Maia é um que gosta de se antecipar também às declarações do presidente. Eles não combinam muita coisa, tem essa tensão sempre nas declarações, e agora o Rodrigo Maia aproveitou para dar um puxão de orelha no Eduardo Guardia, Zé.
Essa fala aí foi logo de manhã, né? A gente esperava o presidente lá na porta do Congresso porque estava iniciando ali uma sessão plenária para discutir o assunto. Aí ele chegou, ele foi perguntado sobre a declaração do ministro da Fazenda no dia anterior, ontem, né? De que haveria aumento de impostos. E ele já saiu atirando. Chamou aí, como vocês ouviram, o ministro de irresponsável e disse que estamos numa democracia e tal, e que tem que passar pelo Congresso Nacional e que ele não vai pautar. Enquanto eu for presidente da Câmara, não colocarei nada em votação. E mais para frente aí nessa entrevista, Felipe, ele disse um negócio muito interessante, que o governo tem que economizar e que ele está disposto a discutir seriamente o tamanho do Estado e a função do Estado, e que é isso que tem que ser discutido. E ele falou a verdade, né? Que não dá para cortar, porque o lado pesado do Estado está na folha de pagamento, está na aposentadoria especial que o servidor público tem. Então isso aí não pode cortar. O servidor público tem estabilidade, né? E é assim, ele passou no concurso para isso. Então ele pegou muito pesado e demonstrou que tem um controle total da política e mais ainda, que está se afastando do presidente Michel Temer porque entendeu que é perder votos, né? Eu acho até uma covardia, porque eu digo que ele sempre esteve lado a lado com o presidente Michel Temer. Você sabe por quê? Dizem que é por conta aí da privatização do setor elétrico, né? Ele se pergunta, mas espera aí, é o Moreira que está negociando e eu? Aí disseram, não, esse Moreira é seu sogro, né? E ele, não, ele é casado com minha sogra. E vem aí se estranhando. Mas o caso é que essa entrevista, não é só pelo conteúdo, mas como ele deu a entrevista, deixou mesmo a impressão de afastamento total do presidente Michel Temer. Hoje ele se reuniu no almoço na casa dele com políticos e o assunto foi esse. Enquanto isso, o presidente do Senado, Eunício, foi no Palácio do Planalto. É fácil bater em quem está no chão já, né? Aí é tranquilo, você engrossa a voz, chutar cachorro morto. Isso é fácil. Na época que ele estava defendendo a reforma da Previdência, a situação era diferente. Foi uma época em que Temer ainda tinha um apoio político muito maior, menos fragilidade política. Ele endossou várias das medidas colocadas pelo governo, se colocou como até aliado em determinadas pautas. Agora a gente vê uma dificuldade enorme do governo de seguir com a agenda, inclusive em temas que não envolvem tributação, que poderiam ajudar a destravar algumas iniciativas importantes, e o Congresso não tem colaborado, né? O governo fica acuado mesmo, dificilmente leva uma pauta adiante. A gente já falava disso antes mesmo dessa crise provocada pela paralisação aí dos caminhoneiros, então é muito difícil. Agora, em relação ao governo, ele já vem brigando há bastante tempo pelo corte de subsídios, de estímulos, incentivos fiscais, que foi um procedimento adotado demais no último governo. Um desses pontos era exatamente a reoneração da folha. Agora o Congresso dificultou muito isso, já tirou vários setores, já reduziu muito o potencial do que o governo poderia ganhar, e a aprovação desse projeto agora vai servir muito mais para o próximo governo do que para o atual, até a implementação, até a cobrança. E Eduardo Guardia, quando ele respondeu, ele pensava numa coisa mais ampla ainda, que os benefícios. Se cobra também a redução da tributação sobre o gás, sobre a gasolina, e aí em algum momento as contas não vão fechar, mas o que eles estão pensando hoje é reoneração. Agora, Felipe, eu recebi um comunicado aí da área de exportadores que estão muito preocupados aí quando o governo fala em corte de benefícios fiscais, na possibilidade de alguma mudança em relação ao Reintegra, que na verdade é um benefício, ele não é exatamente um benefício, ele devolve tributos pagos pelos exportadores. É uma coisa que encarece as exportações brasileiras, pesa na cadeia produtiva da exportação. Então eles já estão antecipando, saíram notícias desse sentido, que o governo poderia rever também as condições do Reintegra, e o temor é que isso prejudique mais as exportações, a competitividade. Legal, Denise Campos de Toledo. E o corrupto e lavador de dinheiro Lula tenta manobrar a greve dos caminhoneiros diretamente da cadeia. Depois de visitar o presidiário, a comunista Jandira Fegali disse que ele está preocupado com o desabastecimento no Brasil. Ao mesmo tempo, ele e os partidos de esquerda incentivam a greve dos petroleiros. Vamos ver um trecho do vídeo da deputada do PCdoB gravado na tarde de hoje. Solta aí, Andrezão. E nós informamos a ele a nossa análise, né? A nossa análise da importância de nós agora, os partidos de esquerda e do movimento social, que nós amanhã estaremos na rua. Dia 30, né? O momento que começa a greve, inclusive,
dos petroleiros, essa greve de 72 horas que vai acontecer, que nós vamos botar a nossa pauta na rua, que é a defesa da Petrobras, a Petrobras dos brasileiros, e não a Petrobras de Pedro Parente, né, dessa política de preços que transformou o Brasil nessa agência de interesse do capital privado e das agências internacionais. Zé Maria Trindade, o que a Jandira Fegali, nesse tom demagógico dela, chama de Petrobras dos brasileiros é, na verdade, a parte da Petrobras dos petistas, né? Pois não dá mais para ter esse discurso. O pouco de popularidade que ainda a esquerda tem é a história de distribuição de renda, né? Que é um discurso importante, que eles ainda guardam, né? Agora, esse nome Petrobras, esse é um nome maldito para a esquerda, né? Se falar o nome Petrobras, imediatamente se liga, primeiro, à corrupção. A corrupção ficou generalizada na empresa. Ficou muito comprovado que não era só o presidente e diretores, não. Até chefes lá menores estavam se corrompendo. Então, a empresa ficou em dificuldade. E, por outro lado, também, esta maquiagem de preços foi muito danosa, não só a Petrobras, mas todo o Brasil. Economia não tolera desaforo. Eu costumo dizer que dinheiro não tolera desaforo. Economia, muito menos. A Denise sabe muito bem, se você toma qualquer decisão para artificializar qualquer situação, não é só preço. Aí, lá na frente, a cobrança será muito maior. Agora, Michel Temer, olha, nós temos, inclusive, que elogiar o Michel Temer por isso. Que ele poderia, final de governo, 4 anos, ele poderia simplesmente dizer, olha, quer saber do negócio? A Petrobras agora terá que congelar os preços, um limite tal, na gasolina, no óleo, no gás de cozinha e tal, como tantos outros fizeram. E hoje o Moreira Franco foi lá no Congresso Nacional e disse com todas as letras que o governo não vai cair nesse discurso fácil e que a Petrobras vai seguir as regras de mercado. Isso é um ponto louvável do presidente Michel Temer de não cair nessa conversa fácil. E isso que a deputada Jandira falou é a tal conversa fácil, que é vender facilidades que poderia rebaixar o preço da gasolina para R$3 até o final do ano, né? Depois quebraria a Petrobras e ninguém entenderia mais nada da economia brasileira. Não pode, esse discurso fácil, ele não pega mais, né, Felipe? É isso aí, Zé Maria. Aliás, Denise, o Pedro Parente disse hoje confiar que os empregados da Petrobras entendam o momento e não participem de greve de 72 horas convocada por sindicatos de petroleiros para ter início nessa quarta-feira, segundo a Folha. O movimento pede a redução dos preços dos combustíveis e troca no comando da estatal. Abro aspas aqui para o presidente da Petrobras, o Pedro Parente. Não existe nem pauta reivindicatória. É muito mais de natureza política do que por negociações de questões trabalhistas. Fecho aspas. É isso mesmo? É o que eu dizia, que agora tem uma participação dos sindicatos, as centrais sindicais divulgaram uma nota única dando apoio a essa movimentação dos petroleiros, inclusive questionando o fato de não terem participado do movimento dos caminhoneiros, que isso dificultou o entendimento, porque não tinha a presença dos sindicatos, mas eles não tiveram mesmo qualquer participação nesse movimento e não gostaram dessa ação espontânea que surgiu entre os caminhoneiros. Agora, no que se refere à intervenção na Petrobras, eu acho que qualquer petista não deveria citar essa questão, porque teve a corrupção. Agora, mais do que a corrupção, Dilma quase destruiu a Petrobras, porque a corrupção, ela, em certa medida, ela entrava nas contas. Dava para fechar o balanço com a corrupção, porque tinha superfaturamento, tinha investimento, você tinha empréstimos, então a conta fechava, porque aquilo não podia ficar aparente no balanço. Então, a Petrobras tinha que apresentar resultados, mesmo com toda a corrupção que estava por trás dos projetos de superfaturamento. O problema mesmo foi a interferência nos preços. Isso que causou maior dificuldade para a Petrobras, mais do que a corrupção, do ponto de vista financeiro. Claro que depois teve de haver uma revisão geral dos investimentos da estatal, Abreu e Lima, Passadina, nós sabemos tudo o que aconteceu em relação a isso. Agora, se refere a Dilma Rousseff segurar artificialmente. Segurar artificialmente, o que ela fez com o sistema elétrico brasileiro também. Estamos pagando a conta da energia até agora, porque você desorganiza demais, na hora de reorganizar o custo é muito maior. Então ela tentou na marra reduzir o preço da tarifa, o valor da tarifa de energia, ela tentou na marra segurar os preços da Petrobras e tentou derrubar os juros também. E depois veio a inversão quando ela foi reeleita, não é? Aí chamaram de estelionato eleitoral e foi de fato.
Ninguém interveio mais na Petrobras e da pior maneira do que os governos petistas. E só para registrar que o governo tentou aí se antecipar a essa greve. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação para tentar barrar a greve dos petroleiros, marcada para ter início amanhã. Na ação, a AGU argumenta ao TST que não foram cumpridos os requisitos previstos em lei para autorização de greve. O governo pede em caráter liminar que o movimento seja declarado nulo, além de multa diária de R$10 milhões à Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Vamos ver o que vai acontecer nisso aí, a gente vai estar aqui para comentar. Vamos a mais uma janela de comerciais e voltamos já. Os pingos nos is. Preço baixo e o melhor atendimento só nas Lojas 100. Refrigerador Consul CRB 39 Frost Free com capacidade de 342 litros. Nas Lojas 100, só 1.498 à vista. Ou em 12 de 149,80 por mês. Aproveite! Roupeiros Zine Plus 6 portas padrão Nogueira. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista. Ou em 12 de 159,80 por mês. E só nas Lojas 100 a entrega e montagem é cortesia. Nas Lojas 100, o preço é sempre mais baixo. Vai lá! Os pingos nos is. Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Há quase meio século, o Sebrae apoia o empreendedorismo que transforma inquietação em inovação, que transforma informação em conhecimento e sonhos em realidade. O Sebrae apoia os empreendedores que querem transformar seu país. Sebrae, empreendedorismo que transforma. Saiba mais em sebrae.com.br ou 0800 570 0800. Partiu pra cima. Chegou a hora, é agora, vamos fazer um barulho. Com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho. Pra levantar essa bola, levantar a cabeça. Pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça. Partiu pra cima. Vem ser jovem com a gente vencer. Vem de coração aberto. Vem que o seu sonho está perto. Vem ser jovem, partiu pra cima. Juntos daqui pra frente, nada mais nos separa. Mesmo contra a corrente, nossa marcha não para. Nossos votos de paz, prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude. Vem ser jovem com a gente vencer. Vem de coração aberto. Vem que o seu sonho está perto. Vem ser jovem. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Denise Campos de Toledo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo e lá de Brasília, José Maria Trindade. Mas primeiro, Andrezão, vamos ouvir os ouvintes. Não vamos ouvir os ouvintes? Não, Andrezão. Porque a gente estava conversando aqui sobre os recados dos ouvintes. Bota a cuíca, que a gente gosta, faz uma graça. O programa ao vivo é assim mesmo. Então vamos em frente. O Lula, mais uma vez, tenta manobrar... Não, essa já foi também, tá vendo? Olha aí que confusão que o Andrezão me causou. Vou botar a culpa em você, André. Eu vou fazer que nem o Lula. A culpa é minha, eu boto em você. É o seguinte, o Tribunal de Justiça do Paraná determinou nessa segunda-feira uma multa de 5,5 milhões de reais para a CUT e para o PT cada um. Essa notícia é fantástica. O juiz Jailton Tontini entendeu que as entidades descumpriram liminar que determinava a desocupação do entorno da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso. No dia 19 de maio, um dia depois do meu aniversário, em que se registra, um oficial de justiça foi ao local e constatou que manifestantes ainda ocupavam a região. O juiz determinou então uma multa diária de R$500 mil a partir da visita do oficial. O juiz também solicitou o auxílio de força policial para cumprir a liminar, oficiando a governadora Cida Borghetti, o secretário de Segurança Pública Júlio Reis e o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Aldilene Dias Rocha.
Tá aí, PT e CUT multados em 5 milhões e meio de reais cada um. O senador José Medeiros, do Podemos, do Mato Grosso, comentou no Twitter, quando eu dei essa notícia, o seguinte: de onde vem o dinheiro de ambos? De onde eles tiram dinheiro para pagar esses 5 milhões e meio de reais? Será que alguém vai revogar essa decisão? Porque isso acontece muito. Daqui a pouco a gente vai falar de um caso assim, né, Denise? Eu ia falar exatamente isso. Será que vão pagar mesmo? Porque é uma multa milionária. Aí tem argumentação depois que não era exatamente a CUT e o PT. É como acontece com manifestações, com depredações, com bloqueios dos caminhoneiros. Depois você tem uma negociação, a coisa fica por isso mesmo. Na justiça brasileira é isso que tem acontecido, né? Pouquíssimas vezes eu vi cobrança efetiva dessas multas aí por ocupação de espaço público e tudo mais, e greves e outros danos, né? Na hora de explorar politicamente é tudo deles, né? Nós estamos lá do lado do Lula e tal, e vem uma multa. Não tem nada a ver com isso. Quem são essas pessoas? Não é isso, Zé Maria Trindade? 5 milhões e meio? A CUT vai pagar isso? Essa eu quero ver, hein? Sem imposto, sem imposto sindical, né, Felipe? Isso é muito difícil, né? Fica muito difícil. Olha, Denise, a situação é diferente porque, na verdade, é o seguinte: essas multas são aplicadas geralmente assim em greve. Aí, no final da greve, se negociam dias parados, multas, é o caso dos caminhoneiros, né? Foram negociadas as multas com os governos estaduais e tal, e tudo certo. Neste caso, não, o juiz foi direto neles e não em movimento grevista, nada disso. Neles, o oficial de justiça foi lá e identificou, né, fez a ligação, então está comprovado juridicamente. Tem a impressão que eles vão ter que pagar ou então vão para o Serasa, o nome vai para o Serasa. E mais ainda, se algum deles tiver uma condenação, por exemplo, esses petistas e o pessoal do MDB que está sendo condenado aí na Lava Jato, se eles não pagarem as multas, eles não poderão progredir de regime. Então aquela história de ir para o semiaberto e tal, só vai se houver a quitação da multa. É por isso que alguns estão pedindo divisão ali, pedindo perdão e tal, mas a situação está se fechando assim. Deveu tem que pagar o nome Serasa e pode requisitar os bens e leiloar. A CUT tem bens, né? Tem o escritório central da CUT em São Paulo e tal, pode leiloar e pagar. Vaquinha não dá certo, porque não deu certo nem para custear o acampamento lá, quanto mais para pagar uma multa dessa, 5 milhões e meio de reais. É difícil. O Instituto Lula está com dificuldades também, não é? De se manter com doações, a vaquinha virtual não deu muito certo. Só não quero que saia esse dinheiro da nossa carteira, né, Denise? Então, vamos em frente. Eu estava falando aqui justamente de decisões que caem. Ontem a gente falou aqui do caso do tomataço contra o Gilmar Mendes. E agora há pouco a Justiça Federal de São Paulo rejeitou a denúncia do Ministério Público Federal contra o Ricardo Roque, manifestante que atirou tomates em Gilmar Mendes em eventos dos quais participou. Segundo o site jurídico J, a juíza Renata Andrade Lotufo, da 4ª Vara Criminal Federal, destacou que os protestos, embora reprováveis, fazem parte do direito de liberdade de expressão de Roque. Abro aspas aqui para a juíza. Considerando-se a importância elevada do direito à liberdade de expressão, ainda mais em um país com trágicas experiências recentes autoritárias de violação a este direito, a maior sujeição a críticas a que estão submetidas autoridades públicas e a ausência de comprovação pelo MPF e PF de qualquer conduta do investigado que incorresse em ofensas físicas ou pessoais e em consonância com diversas decisões de tribunais internacionais de direitos humanos, rejeito a denúncia. Fecho aspas aí para a juíza. Será que o tomataço está liberado? Acho complicado isso. Essa decisão é complicada, é polêmica. Eu tenho todas as críticas possíveis a Gilmar Mendes. Agora, você liberar o tomate... É complicado porque você pode acabar estimulando outro tipo de violência, né? Não que ele não mereça manifestações contrárias, mas eu acho que, de novo, bom senso, né, Felipe? Pois é. É porque o tomate, a pessoa acho que pensa assim, né, Zé Maria? O tomate não machuca, né? Que é molinho. Se tiver maduro, né? Se tiver maduro. Pois é. Pode ter aqueles tomates mais maduros, mas aí fica a discussão, né, Zé Maria? É terrível. Pior do que o tomate, eu acho o ovo. O ovo podre, então eu acho pior. Eu nunca vou me esquecer, eu ainda era estudante lá em Belo Horizonte, né?
de uma ovada que levou o então presidente da Câmara, Nelson Marquesan. Ele chegando naquele terno impecável, no Opala preto, que era o carro oficial do presidente da Câmara naquela época, e atiraram um ovo nele, vários, mas um pegou na testa e outro assim no terno. E aí escorrendo aquela gosma, né? E ele passando a mão ali. E era um momento raro de imagens, né? Que hoje nós temos uma profusão de imagens. Mas é que, naquela época, o presidente da Câmara já era seguido por imagens. E foi uma cena que eu nunca me esqueci. Então, assim, não machuca, mas humilha bastante, né? O tomate e tal. Eu acho uma agressão física, eu não recomendo, não. Eu já acho que extrapola um pouco as manifestações que devem acontecer. Nós temos várias maneiras de fazer isso, inclusive virtualmente. Agora, é meio complicado, mas se a juíza decidiu, quem somos nós? Exatamente. Eu lembrei que o Bolsonaro recentemente também foi alvo de uma ovada de uma militante que até foi registrado aqui em vídeo nas redes sociais. E a tentativa de você sujar uma figura pública é a tentativa de humilhar, né? Mas nesse programa há muito tempo que a gente costuma dizer que a vaia já é hostil. A vaia já é humilhante, as pessoas não precisam recorrer a nenhum tipo de contato físico com a pessoa que elas estão criticando, né? Porque o contato físico muitas vezes pode estimular outras pessoas mais revoltadas, mais malucas, a cometerem atos mais agressivos logo em seguida, né? Então uma vaia, ela é suficiente, não é, Denise? Aquela vaia no Itaquerão, né? Foi a Dilma que tomou. Copa do Mundo. Copa do Mundo, é inesquecível. Ela não sabia o que fazer, né? Exatamente. Ela e outros políticos, foi uma época que todo mundo estava com medo. Ainda bem, aliás, que a Copa não é aqui no Brasil este ano, né? Imagina se fosse aqui no Brasil. Michel Temer, Zé Maria Trindade, abrindo a Copa do Mundo no Maracanã. Imagina um troço desse. Eu tenho a impressão que se fosse aqui no Brasil, você, Felipe, seria convidado para abrir esse evento, porque ninguém aceitaria. Do presidente da República, presidente da Câmara e presidente das associações esportivas, ninguém. Quem tivesse solto não aceitaria, né? Eu abriria com o maior prazer, fazendo embaixadinha e tudo, hein? Humilhando os jogadores, é isso. Obrigado, Denise, pela parte que me toca. Vamos em frente. O Instituto Ibope divulgou nessa segunda-feira, ontem, uma pesquisa realizada apenas no estado de São Paulo. Perguntaram às pessoas em quem elas votariam para presidente da República. Foram simulados 3 cenários. No primeiro, aquele com Lula, ou seja, o cenário impossível, o petista aparece na liderança com 23% dos votos. Ele é seguido de perto por Jair Bolsonaro, que tem 19%. Depois surgem Geraldo Alckmin com 13%, Marina Silva com 9% e Ciro Gomes com 3%. Álvaro Dias registra 2%. No segundo cenário, com Fernando Haddad, Bolsonaro lidera com 19%, seguido por Alckmin com 15% e Marina com 11%. Ciro tem 7%, Álvaro Dias e Haddad têm apenas 3%. E no terceiro cenário, com Jacques Wagner, Bolsonaro tem 20%, Alckmin 15% e Marina 12%. Ciro mantém os 7%, Álvaro Dias tem 3% e Henrique Meirelles aparece com 2%. Jacques Wagner não alcança nenhum por cento. Aí os candidatos petistas em São Paulo estão péssimos. Em Haddad com 3%, Jacques Wagner não chega a nenhum. Mas o que chama atenção mais uma vez, e a gente já comentou várias vezes nesse programa, Denise e Zé Maria, é que o Bolsonaro em São Paulo está à frente do recente, até outro dia, governador Geraldo Alckmin, que também fica atrás do Álvaro Dias lá no sul, né? São as bases que tradicionalmente tucanas que o PSDB está tentando recuperar com muita dificuldade. Eu acho que essa situação só deve mudar, se for mudar alguma coisa, depois que começar efetivamente a campanha. Eu acho que rádio e TV, a exposição que eles terão, os debates diretos entre eles, eu acho que isso talvez possa mudar alguma coisa, porque a gente tem visto mais ou menos a mesma sinalização, inclusive com essa persistência aí de Lula liderando, né, em vários cenários. Então eu acho que a situação só vai mudar primeiro quando você tiver uma definição mesmo das candidaturas. Por enquanto são pré-candidatos e a gente tem aquele jogo político, alianças e tudo mais. Quando isso estiver definido e se começar para valer a propaganda eleitoral, talvez haja alguma mudança. O que eu tenho dito aqui é que isso deve acontecer, se acontecer, depois da Copa do Mundo, Zé Maria. A gente está em 29 de maio, falta pouco mais de 15 dias para a Copa do Mundo, 14 de junho já começa. Então, se não mudou até agora,
E ainda mais depois de greve dos caminhoneiros, evidentemente vai haver a pesquisa agora e vamos ver se essa greve fez mudar alguma coisa. Mas eu acho difícil porque os candidatos não se posicionaram muito a respeito. Então dificilmente vai acontecer um evento que possa dar aos candidatos um protagonismo ao ponto de haver uma mudança drástica aí nesse posicionamento das pesquisas eleitorais recentes. A Copa do Mundo, Zé, acaba no dia 15 de julho e aí depois é que começa a campanha mais fortemente com o início dos debates eleitorais de televisão no começo de agosto. Eu te disse aqui, né, de que os partidos tinham encomendado as tais qualitativas. E me disseram aqui 2 parlamentares do PSDB de que fizeram essa pesquisa, né, do que vai na cabeça do eleitor. Essa é diferente, que não pergunta em quem você votaria, mas como você gostaria, e toda a descrição, segundo eles, é de Geraldo Alckmin. Aí eles dizem que Geraldo Alckmin recebeu todas as votações nos últimos anos, nas últimas disputas. O PSDB elegeu prefeitura, governo do estado, acho que 4 vezes, com Geraldo Alckmin, José Serra e tal. E que não estão entendendo o que está acontecendo. E pela cabeça do eleitor, o PSDB diz que ele tem vontade de continuar com Tucano, ou seja, descreve ali um candidato tucano. Mas na hora que pergunta em quem você votará, aí Bolsonaro ganha de Geraldo Alckmin em São Paulo. Isso é grave. Só repetindo aqui que a gente está falando para todo o país, essa pesquisa é só para São Paulo. Daí a situação mais grave, porque Geraldo Alckmin até outro dia era governador, ele é muito conhecido lá, muito conhecido. Então as pessoas sabem quem são Geraldo Alckmin. Talvez não saibam direito quem é até o Jair Bolsonaro e os outros candidatos, mas Geraldo Alckmin sim. Então é muito grave isso na situação. Tradicionalmente, quem perde no seu estado perde a eleição. Agora, em São Paulo é muito mais, porque um ponto percentual em São Paulo representa muito mais votos do que, por exemplo, um ponto percentual em outros estados. Então, Minas, Rio e São Paulo são os colégios eleitorais de maior densidade. Então, quem perde ali, perde a eleição. Então, até os tucanos dizem que se Geraldo Alckmin não resolver o problema de São Paulo, ele perde a eleição. Não vai nem para o segundo turno. E ganhou muito bem aqui a eleição. Né? Ele ganhou de quase o estado todo, foi uma coisa assim geral, né? Não ficou dúvidas de que seria ele mesmo, né? Agora só para lembrar, Felipe, nós estamos no Jornal da Manhã fazendo aí as sabatinas com os candidatos e amanhã é o dia de Flávio Rocha, para o eleitor conhecer melhor. Já veio Jair Bolsonaro, já tivemos Guilherme Boulos na última semana e amanhã é vez de Flávio Rocha. Aliás, eu nunca entendi, Felipe, talvez você me ajude, eu nunca entendi. Isso já vem lá atrás, olha, eu vi o PFL, dizia que, gente, São Paulo é a cara do PFL. São Paulo é um estado de empreendedores, de economia aberta, porque esses partidos nunca se deram bem em São Paulo. Por exemplo, o Flávio Rocha, que não vai bem aí nessa pesquisa, né? E ele é a cara de São Paulo, empresário, bem estilo São Paulo, né? Mas o Flávio Rocha não tem muita visibilidade, né? Eu acho que as pessoas realmente não conhecem muito bem ele. Ele começou a participar um pouco mais do debate público agora, mas ainda timidamente. E o PRB, que é o partido ao qual ele se filiou, que é o mesmo partido evangélico do Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, está tentando emplacar o Flávio Rocha, eu li as informações de bastidor hoje, como um vice na chapa do Henrique Meirelles. Que é outro cuja pré-candidatura também parece que tem prazo de validade a ser vencido ali logo depois da Copa do Mundo, possivelmente, né, Denise? Porque o Henrique Meirelles está aparecendo mal em todas as pesquisas, chega a 1%, nessa que eu citei agora, que é do estado de São Paulo, chega a 2%. É muito difícil ter uma reviravolta sem o carisma, né? Sem aquela Agora eu já vi o nome de Flávio Rocha potencialmente participando de várias chapas, né? Tem uma aliança, ele já foi de um lado para o outro, já falaram com o Bolsonaro, que seria o lado do empresário, já falaram do próprio Alckmin, é meio complicada a posição, porque as pessoas não imaginam ele decolando para conseguir ter alguma chance de se eleger, de garantir o espaço mesmo dele, e agora essa última ideia é o que o Felipe falou, mas tem mudado muito essas possibilidades, essas possibilidades de alianças. Exatamente. E lembrando que o Bolsonaro está na frente de Geraldo Alckmin aqui em São Paulo e lá no Rio, que é a base eleitoral do Bolsonaro, ele está bem na frente. Por isso que a situação é preocupante aí para o PSDB.
E vamos em frente falando nisso, o mesmo Ibope divulgou números da corrida ao governo paulista e ao Senado Federal. E o ex-prefeito João Dória aparece na frente com 22% das intenções de voto. Na sequência estão Paulo Scaff com 15%, Luiz Marinho, que é do PT, com 4% e Márcio França com 3%. Os outros candidatos não alcançam 2%. Em relação à última pesquisa, Dória ampliou a vantagem que tinha em relação a Scaff, mas ambos tiveram uma queda. Quem cresceu? Os brancos e nulos, que marcaram 40% dessa vez. Esses aí podem ser os vencedores das eleições, tanto estaduais quanto nacionais, né, Denise, nesse ano. E o Ibope simulou 3 cenários de segundo turno. No primeiro, há empate técnico entre Dória e Scaff, 31-30. No segundo, Dória bate Márcio França por 35-22. E no terceiro, o tucano vence Luiz Marinho por 37-21. Rapidamente, os números do Senado. Eduardo Suplicy, do PT, 30. José Luiz da Atena, do DEM, 26. Marta Suplicy, MDB, 18. Mário Covas Neto, Podemos, 12. Major Olímpio, PSL, 10. José Aníbal, PSDB, 6%. Denise, você que sabe de São Paulo mais do que eu, que vim do Rio de Janeiro, o que você está achando disso tudo? Olha, eu acho que, primeiro, o governador Márcio França, ele deve alcançar uma visibilidade maior com a participação que ele está tendo agora na negociação com os caminhoneiros. Eu não sei até que ponto ele vai conseguir capitalizar isso, mas ele ficou conhecido. Porque muita gente não sabia que ele era o vice, que ele era o governador agora. Ele, inclusive, alegava isso. Então, vamos ver se de fato isso faz alguma diferença em termos de intenção de voto. Porque ele está dando entrevistas 2, 3 vezes por dia, entrevistas coletivas. Ele demorou a se pronunciar, mas quando se pronunciou... Já veio querendo assumir o protagonismo. Inclusive, ele falou aqui na Jovem Pan que ele não viu uma liderança do lado político, que o governo federal não tinha conseguido o entendimento, e ele percebeu os pontos, ele chamou atenção para essa questão da mobilização através do WhatsApp, então ele acha que é por aí que se deve dar a negociação, e ele conseguiu a visibilidade que ele tanto queria. Então talvez a próxima pesquisa mostre ele um pouco acima. Agora, o eleitor de São Paulo, eu acho que ele tem aí uma insatisfação pela mudança de posição de João Dória, que deixou a prefeitura. Então há uma insatisfação em relação a isso. Scaff ainda tem o que veio das outras desde que ele se candidatou também. Então eu acho que o eleitorado aqui em São Paulo está ainda muito indeciso em relação à situação. Eu acho que não vai chegar a esse nível aí de brancos e nulos, mas há uma insatisfação muito geral, né? Zé Maria Trindade, você por acaso saberia explicar o fenômeno Suplicy em São Paulo? Por que ele está na frente no Senado com 30 pontos? Há duas dificuldades aqui, viu? Uma outra, até os políticos do MDB falam, gente, o que está acontecendo com o Scaff? É uma surpresa, pelo menos olhando de longe, né? Por que o Paulo Scaff está nessa posição? O MDB nem queria muito ter candidato, não, apresentaria até como vice do João Dória, no entendimento do presidente Michel Temer. E o Paulo Scaff está insistentemente na frente e pode ir para o segundo turno com João Dória. E aí fica meio complicado, né? Porque João Dória vai enfrentar todo o resto, né? O PT, o Márcio França, todo mundo vai para Paulo Scaff. É natural, porque o Dória se atritou muito com esses partidos. Agora, no Senado, a gente vê ali dois absurdos, né? O primeiro é esse encantamento de São Paulo com o Suplicy marido, ex-marido, e a Marta ex-mulher. Então, eu acho que esse quadro aí está meio falso. Ainda não está formado. E a gente vê aí, você somou brancos e nulos e ainda tem os indecisos. Então, isso aí dá uns 60%. Então, imitando a Dilma, na verdade, assim, é 22% de 40% de 30%. Olha, eu acho que... Entendeu? Vale aqui a participação de uma ouvinte que está falando aqui pelo meu Twitter. Ela disse que o problema é o Geraldo Alckmin ser do PSDB. E a gente estava votando contra o PT. Então tem essa coisa, é contra o PT e Geraldo Alckmin é do PSDB. Talvez explique aí a sua dúvida, Zé Maria. Legal, Zé Maria Trindade. Porque os dois se nutriam ali mesmo. Exatamente, sempre era disputa, né? A dupla. Você está falando aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Geraldo Alckmin ganhou com tanta facilidade? Não agora, por que está essa mudança aí na composição? A Maria estava questionando porque Scaff subiu tanto, então talvez essa internauta aqui tenha razão. O problema é Geraldo Alckmin ser do PSDB, né? E a gente estava votando contra o PT, então fica meio perdido assim no apoio. PSDB tem esse carimbo aqui em São Paulo. O João Dória apareceu como diferente, né?
Os ouvintes de Os Pingos nos Is, com frequência, têm muita razão. Vamos a mais um intervalo comercial, a gente volta já. Os Pingos nos Is. Os Pingos nos Is. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Boa noite, Marcela Lorenzeto. Como é que tá o trânsito em São Paulo? Boa noite, Felipe. São apenas 2 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. A Avenida Eusébio Matoso, ali na entrada da Rebouças, no sentido bairro, a saída da Rebouças para entrar na Avenida Eusébio Matoso, ali desde o túnel até a Antônio Sabino, ali são 650 metros de congestionamento, apenas 650 metros, né? Aqui no centro a gente também tem um pouco de lentidão da 23 de maio até a chegada ali à Avenida Paulista, são 400 metros de congestionamento no sentido do centro. A Francisco Morato, ali na saída da Eusébio Matoso, o corredor que liga ali ao bairro, tem lentidão também ali desde a ponte Eusébio Matoso até a chegada ali um pouco mais próximo ali do Shopping Butantã, na Avenida Professor Francisco Morato. O motorista também encontra certa lentidão, principalmente por causa dos postos de gasolina ali na região. Então você resolveu empreender. De cliente, virou dono de barbearia. Resolveu tirar um sonho da gaveta e ver seu nome estampado aqui, ó. Bom dia, seu Antônio. E hoje? Nessa fachada. E foi aí que percebeu que a realização pode ser o seu maior salário. Ah, ficou bonito, hein? Acredite no seu valor. O seguro Tóquio Marine Empresarial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is. Salve, salve, estamos de volta com Os Pingos nos Is e vamos direto, Andrezão, ouvir os ouvintes. Boa noite a todos dos Pingos nos Is. Eu gostaria de fazer uma pergunta à maravilhosa Denise Campos de Toledo. Por que os governos de todos os países mundo afora estão dando desconto, incentivos e subsídios para empresas e pessoas comprarem veículos elétricos? Nos Estados Unidos, o mesmo veículo movido a eletricidade custa metade do movido a gasolina. No Brasil, o mesmo veículo custa o dobro. Enquanto o mundo dá desconto para as pessoas andarem com veículos elétricos, caminhão, bicicleta, carro, moto, ônibus, no Brasil você dá desconto para a pessoa comprar carro flex. Você consegue me responder isso, Denise? Leandro Lopes, aqui de Bragança Paulista, hashtag partiu pra cima. Olá, amigos. O pessoal estava reclamando do aumento da gasolina, 4 e pouco, e agora o pessoal entra na fila e fica horas e horas para abastecer por 6. Eu não consigo entender o que o pessoal quer. Um abraço para vocês, hashtag partiu pra cima, Vicente, Raianes, Estados Unidos. Pessoal do Pingo dos Is, que acha o melhor programa noturno que a gente pode escutar. Não tem. O movimento chama-se WhatsApp. Ele vai tirar o Temer da cadeira dele. E aquele bando de ministros delatados e indiciados. Hashtag partiu pra cima. Chico Jarbas de Sorocaba. Boa noite, pessoal dos Pingos dos Is, ouvintes. Aqui é Anderson, falo de Petrolina, Pernambuco. Aproveitar a presença de ilustre de Denise Campos de Toledo para fazer um questionamento. Muito obrigado aos ouvintes pela participação. A gente não conseguiu ouvir aqui a pergunta do último ouvinte, que estava ali sem camisa, fazendo uma pergunta para Denise. Bota de novo aí, Andrezão, que eu quero ouvir. Boa noite, pessoal dos Pingos dos Is, ouvintes. Aqui é Anderson, falo de Petrolina, Pernambuco. Aproveitar a presença de ilustre de Denise Campos de Toledo para fazer um questionamento.
E travou de novo, mas olha... O Binha até me contou o que era. Ele estava questionando a tal curva em que você não pode aumentar demais a carga tributária porque acaba se revertendo contra o governo que você a não curva tem. De Laffer. Exatamente, mas aí, no caso dos combustíveis, é o tipo de produto em que você é obrigado a consumir. Eu acho que responde até a dúvida do outro ouvinte aí, internauta, por que as pessoas estão aceitando pagar R$6? É porque não querem ficar a pé, é simplesmente assim. Então você tem de usar o carro, você tem que usar o carro para ir trabalhar, você pode não ter transporte público, você não tem alternativa, fazer o quê? Você acaba pagando. É a lei da oferta e da procura. E o governo aproveitou essa situação para conseguir aumentar a tributação, chegar nesse limite, aí uma combinação impediu, e é a política do governo. Ele estimula o uso de carro, ele estimula a compra de carro, deu financiamento mais barato lá atrás, isso aconteceu para estimular mesmo, foi um setor muito beneficiado também com incentivos fiscais, é isso. E não tem essa política, eles desfavoreceram inclusive o etanol, que é um combustível mais limpo, que foi assim, a iniciativa partiu do Brasil e eles priorizavam o consumo de gasolina e diesel também, não é? Aliás, você falou aí em andar a pé e a falta de combustível fez com que muitos casais, vamos botar aí umas aspas nesses casais, desistissem de namorar, né, de ir para os hotéis e para os motéis, mas outros começaram a ir a pé para os motéis. Olha só o que a crise está causando. Zé Maria Trindade. Mas vamos encerrar com mais uma notícia pitoresca, além dessa, que eu já tinha divulgado nas minhas redes sociais. É o seguinte, a Kátia Sastre, a cabo da PM, que ficou conhecida após reagir a um assalto na escola da filha em Suzano e matar um bandido, vai se filiar sim ao PR para ser candidata a deputada federal. Ela vai se filiar, mas como é militar da ativa, só poderá se filiar na convenção. Foi o que disse o deputado Capitão Augusto do PR de São Paulo. Hoje, Kátia se encontrou em Brasília com Valdemar Costa Neto, o presidente da legenda, e os deputados Tiririca e Soraya Santos. No partido do que coube o Tiririca, Zé Maria Trindade, por que não caberia a cabo da Polícia Militar? Pois é, o Tiririca, ele tem essa estratégia, diz que não vai ser candidato e acaba sendo candidato. Agora, Felipe, eu vi uma cena de entrando no motel com a carroça de burro, então quando se quer... Isso, teve isso mesmo, Zé Maria? Cadê o vídeo pra gente colocar aqui em Espinhos nos Is, que nosso público gosta? Não precisa Camaro amarelo, não, pode ser um Fiorino mesmo. Estacionado lá, é certo. Estourou o nosso tempo, é sempre uma alegria fazer esse programa com vocês. Boa noite, Zé Maria. É isso, muito boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Boa noite, Denise Campos de Toledo. Boa noite a todos os ouvintes e muito obrigado pelas participações. Participem sempre de Os Pingos nos Is, que é transmitido com imagens no YouTube de segunda a sexta, das 18h30 às 20 horas, em jp.com.br/pingos. E as íntegras desse programa e vários trechos de destaque ficam disponíveis para vocês assistirem a qualquer hora em jp.com.br/pingadas. Passa por lá. Até amanhã. Os Pingos nos Is.